Olá, seja bem-vindo a este culto que nós realizamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para este culto eu trago como uma palavra de saudação o texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 até o versículo 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Meu irmão, Jesus ele é claro com relação àqueles que querem seguir a Ele. Para seguirmos, para andarmos em obediência a Jesus, para imitá-lo, ser seu discípulo, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. E isso quer dizer negar os próprios desejos, as próprias vontades que nós temos em prol do Evangelho, do reino de Deus, em prol de Jesus. O Senhor Jesus pede que nós deixemos de lado o nosso querer para assumir o querer dele em nós. Isso parece uma perda para nós, deixar de lado o meu desejo, a minha vontade, o meu querer. Mas Jesus fala que quando nós fazemos isso, na verdade nós não estamos perdendo a vida, mas estamos salvando a nossa vida. E eu creio que ninguém em sã consciência queira destruir a própria vida. Nós queremos salvar. Mas para encontrarmos a salvação, precisamos aprender a dizer não para o nosso desejo, para a nossa vontade. E com fé, obedecermos à vontade de Jesus, que sempre é boa, agradável, perfeita, uma vontade cheia de amor para comigo e as pessoas que estão ao meu redor. Nós moramos num país que é livre. Todas as religiões podem se manifestar. Todas as opiniões podem ser expressas. Mas quando nós seguimos à risca a vontade de Jesus, obedecemos com fidelidade à palavra de Deus, nós somos excluídos dos grupos. Nós somos motivos de chacota e de piada. Pessoas nos deixam de lado, nos abandonam, não nos convidam mais para festas de aniversário, para encontros familiares. Nós passamos a ser perseguidos. Mas ainda assim, não somos perseguidos até o ponto de morrermos, como em tantos outros lugares mundo afora. Mas ainda assim é uma perseguição. Jesus nos promete: quem perder a sua vida por causa dele, na verdade está salvando. Meu irmão, eu desejo que essa palavra esteja em seu coração, não só no culto de hoje, mas todos os dias, e que você se enche de fé em Cristo Jesus, para negar-se a si mesmo e salvar a vida, seguindo com fidelidade os passos de Jesus. Amém. Eu convido você para um momento de oração. Pai amado, agradecemos a Ti por esse momento de culto, momento em que nos reunimos na Tua presença para expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, porque Jesus nos prometeu a salvação de nossa vida quando nós a perdemos nesse mundo, quando nós aprendemos a dizer não para nós mesmos. Tu conheces, Senhor, o nosso desejo, o nosso coração, a nossa mente. Tu sabes quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos e caímos na tentação e cometemos o pecado.
na Tua misericórdia, na Tua graça, Senhor, perdoa-nos, restaura a alegria da Tua salvação e concede-nos, Senhor, novamente a certeza da Tua salvação em nós, da vida eterna. Abençoa-nos, Senhor. E por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, ajuda-nos a dizermos não para os nossos desejos egoístas, humanos, carnais, desejos que nos afastam de Ti e do Teu santo reino, para dizermos sim a Jesus e à vontade perfeita dEle e ao Teu querer, ó Pai. Assim eu oro, assim oramos e nos colocamos em Tuas mãos nesse momento de culto, para que Tu possas fazer em nós muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para esse tempo de culto, esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor, tempo em que nós aprendemos da palavra dEle. E nós continuamos dentro da nossa série temática Atos do Espírito, Espírito de Atos, onde nós temos observado e aprendido através do livro de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo é quem guiou os apóstolos e também é aquele que pode nos guiar para uma caminhada maravilhosa com Deus. E hoje nós queremos apresentar mais uma face daquilo que a vida com o Espírito Santo traz para nós. Uma face talvez não tão bonita, uma face com um pouco mais de dificuldades, que é a face do martírio. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 7.
a partir do versículo de número 55, para ler comigo sobre o primeiro mártir da história cristã. Só para nós termos uma ideia, martírio significa morrer por uma causa, né? Os mártires cristãos são aqueles que, por defenderem a fé cristã, morreram pelo Evangelho. Nós temos vários mártires ao longo da história, mas o martírio é a consequência extrema da perseguição às pessoas que creem. E é sobre isso que nós queremos falar hoje: martírio e perseguição. Aqui nós estamos lendo em Atos, no capítulo 7, sobre Estevão. Estevão foi confrontado pelos judeus sobre como ele enxergava Moisés. Estevão foi sincero na sua fé para dizer que Jesus é maior do que Moisés. E a Bíblia diz, a partir do versículo de 55, o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, olhem como é lindo a percepção de Estevão. Estevão estava à beira de ser apedrejado por anunciar o Evangelho. Mas a Bíblia conta que, cheio do Espírito Santo, ainda em meio a esse tempo de aflição, ainda à beira da morte prematura, ele enxergou a glória de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Porque Estevão sabia que através do seu martírio, do seu sacrifício, o nome de Jesus seria glorificado. Porque Estevão sabia de que o que ele fazia não era em vão, mas era para que as pessoas pudessem conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz que as pessoas tapavam os ouvidos, porque elas não queriam ouvir a mensagem do Evangelho. E a verdade, meus irmãos, é que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo e proclamamos as boas novas do Evangelho, as pessoas vão tapar os ouvidos. Porque apresentar o Evangelho significa confrontar o pecado, e confrontar o pecado é mostrar para as pessoas de que sem Jesus Cristo elas nada podem fazer, e isso significa que as pessoas se sentirão ameaçadas, amedrontadas, e a sua resposta pode sim ser uma resposta agressiva. Nós temos a bênção de termos nascido num país onde o Estado de Direito nos possibilita viver a nossa fé, ter livre expressão da nossa fé. Isso não significa que nós não venhamos a sofrer perseguição. Significa que matar alguém por pensar diferente de você é um crime. Mas nós sofremos perseguição. Quando nós apresentamos o nosso ponto de vista ético e recebemos das pessoas patadas, isso é um tipo de perseguição. Quando nós dizemos ao mundo que nós não nos conformamos em ver o pobre, o órfão, a viúva passando fome e que nós precisamos causar transformação nesses ambientes, nós recebemos perseguição. Nós vivemos num mundo e a nossa sociedade moderna, ocidental, ela está extremada, onde ou você é de extrema direita ou você é de extrema esquerda. E o Evangelho não se propõe a ser um ponto de vista político. Muito pelo contrário, ele tem críticas para a extrema direita e para a extrema esquerda. Ele tem críticas a qualquer visão política, porque qualquer visão política de mundo, qualquer cosmovisão que não parta do Evangelho é digna de crítica. O Evangelho é um estilo de vida que vai muito além
de um conjunto de crenças. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a transformação daqueles que creem. E essa transformação confronta a realidade do pecado, confronta as pessoas, e isso gera perseguição. Muitas vezes, por defender a fé cristã, você será chamado de antiquado, você será chamado de antigo, de retrógrado, você será debochado por defender valores como a preservação da vida, como a preservação da castidade, valores como o direito de falar abertamente da nossa fé e de abrir mão de algumas coisas por causa da fé, valores como não ir no mesmo rumo do mundo, mas sim seguir aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. Se você fizer isso, você sofrerá perseguição. Mas, meus irmãos, nós não devemos nos entristecer quando sofremos perseguição. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos aponta que ao sofrer perseguição, nós devemos nos alegrar. Pedro e João, quando sofrem perseguição, a Bíblia conta que eles pregaram o Evangelho e que aí juntaram eles num canto e sentaram o sarrafo neles. E quando isso terminou, eles se sentiram alegres, de coração cheios de alegria e de amor, porque foram dignos de serem açoitados por causa do nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, a perseguição é uma realidade que nós iremos encarar. Não existe saída para isso. Ser um cristão coerente significa sofrer perseguição. Falar ao mundo a verdade de Deus significa sofrer perseguição. Paulo diz a Timóteo de que os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Mas a perseguição extrema leva a condições em que pessoas morrem por causa do Evangelho. E durante toda a história do cristianismo, as coisas aconteceram assim. Paulo morreu por causa do Evangelho em Roma. Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque não se achou digno de morrer da mesma forma como Jesus morreu. Os cristãos na Roma Antiga eram jogados aos leões porque defendiam a sua fé, porque eram coerentes com a sua fé. E tudo isso para que hoje o mundo ocidental moderno pudesse ter liberdade de falar de Jesus Cristo. Só que essa perseguição não acabou em todo o mundo. A perseguição extrema ainda é uma realidade. Eu recomendo a vocês que conheçam um ministério chamado Missão Portas Abertas. E ali você poderá ver a realidade da perseguição em países como Coreia do Norte, onde os cristãos morrem, são perseguidos, têm os seus direitos perdidos por serem cristãos. Países onde a realidade da perseguição faz com que pessoas percam as suas vidas, percam os seus direitos, com que familiares odeiem os seus filhos, que matem seus próprios familiares simplesmente porque defendem o Evangelho. Meus irmãos, o sacrifício desses nossos irmãos nesses países não é em vão. Eles hoje são martirizados lá, para que um dia o Evangelho possa ser pregado lá, com liberdade. Hoje existem irmãos que são presos em alguns países por levarem Bíblias, como traficantes de Bíblias. E meus irmãos, o sacrifício deles não é em vão. Eles encaram as dificuldades todos os dias, assim como Paulo diz na palavra de Deus que nós somos todos os dias entregues como ovelhas para o abatedouro. Nós todos os dias encaramos a morte pelo nome de Jesus Cristo, e esses irmãos encaram a morte literalmente. Mas eles são fortalecidos porque todos os dias pessoas são convertidas. Viver o Evangelho com coerência pode sim significar martírio, mas também significa que através do Espírito Santo pessoas são evangelizadas e as suas vidas são transformadas.
que nós possamos orar por esses irmãos, apoiar esses irmãos, mas que nós possamos, acima de tudo, honrar a memória desses irmãos e honrar a Jesus Cristo sendo coerentes aqui, hoje, da forma como nós vivemos, encarando as dificuldades do mundo e aceitando as perseguições, as tribulações e as dificuldades que nós sofremos, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda boca confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Que nós possamos estar engajados na pregação do Evangelho. Isso só é possível se nós nos submetemos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos guiar. E se sofremos perseguição, e se sofremos a morte, assim como Estevão, nós veremos a glória de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Que nós possamos olhar com amor, olhar com misericórdia e olhar com compaixão para esses nossos irmãos que sofrem perseguição e para as perseguições que nós sofremos como cristãos. E sempre lembrar de amar as pessoas que nos perseguem e sempre lembrar de levar o Evangelho a elas, porque somente assim elas poderão ser modificadas, alteradas, transformadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos viver um Evangelho com cruz, um Evangelho que encara as dificuldades, mesmo que isso signifique as maiores dificuldades físicas possíveis, inclusive a morte. Que nós possamos nos espelhar nesses irmãos e encarar todos os dias a vida como um dia único para a pregação do Evangelho. Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai, muito obrigado porque nós temos liberdade de falar da nossa fé abertamente, aonde quer que nós venhamos a estar. Nós também te agradecemos, Pai, porque se somos perseguidos é porque é o Senhor que é perseguido. Você mesmo falou para nós, através da sua palavra, de que quando eles nos perseguem, eles estão perseguindo a Ti. E nós sabemos, Deus, que eles fazem isso porque têm medo da grande mudança que o Teu Evangelho pode causar. Por isso, Pai, enche os nossos corações do Espírito Santo, enche os nossos corações de intrepidez, enche os nossos corações de força, Pai, para todos os dias sermos pregadores do Teu Evangelho, embaixadores do Teu Reino. Dá, Senhor, que nós tenhamos a capacidade de encarar as tribulações, de encarar as dificuldades, de encarar o mundo. Porque o Senhor venceu o mundo, porque o Senhor venceu a morte, e porque em Ti, Senhor Jesus, nós temos toda a fortaleza. Porque nós temos a certeza, Pai, de que assim como Paulo, que passou por fome, sede, prisão, liberdade e até mesmo a morte, e ainda assim dizia que todas as coisas podiam em Ti, que o fortalecia, que nós possamos ainda assim passar por tribulações, fome, dificuldades, tristezas, angústias, perseguições e clamarmos que somos fortes porque somos fortalecidos em Ti. Tudo a Ti entregamos, Pai, dá-nos fortaleza e abraça os nossos irmãos, Pai, que estão sofrendo perseguição, para que o martírio deles represente que o Teu nome seja glorificado aonde quer que eles estejam. Tudo a Ti entregamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Logo de manhã quero Te buscar, Tua voz ouvir, Teu amor sentir, estender as mãos para Te louvar, derramar meu coração sobre o Teu altar, pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou Te seguir e amar-Te até o fim. E no fim do dia
quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilhará a luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que tu possas hoje e sempre ser fortalecido pelo Espírito Santo para testemunhar das grandes coisas que Ele tem feito em nós, por nós, através de nós, para que o mundo seja alterado. Que haja em ti coragem e intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo em meio às perseguições. Amém.